Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de sintaxe, que é a parte da gramática que estuda as funções das palavras no contexto da frase. E na aula de hoje nós teremos o assunto de regência verbal. Entendam uma coisa, regência é a parte da sintaxe que estuda as relações entre um termo principal chamado de termo regente e seus complementos. Quando o termo regente é um verbo, o estudo fica por conta da regência verbal, que é o assunto da videoaula de hoje. Quando o termo regente é um nome, o estudo fica por conta da regência nominal, que é o assunto de uma videoaula que será publicada mais adiante. Mas nessa aula, como eu já disse, o assunto é regência verbal. Segue um quadro. Se lembra como você prometeu que se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas? Até agora só tenho vivido um conto de terror. Vejam o texto do primeiro quadrinho isoladamente. Temos nessa frase 4 formas verbais que estamos destacando em vermelho. Vejam as semelhanças entre as regências dos verbos prometer e ter. Quem promete, promete alguma coisa, assim como quem tem, tem alguma coisa. Então, esses são 2 verbos transitivos diretos. Mas agora vamos a um caso mais complicado nessa tirinha, que é o verbo lembrar. Vamos até reduzir essa frase para se lembra disso? Bem, o que eu quero dizer é que o verbo lembrar pode ser tanto transitivo direto quanto indireto. De acordo com a nossa gramática, se esse verbo não vier acompanhado de pronome oblíquo, será transitivo direto. Mas se vier acompanhado de pronome oblíquo, será transitivo indireto, exigindo a preposição de, sendo que o verbo lembrar é apenas um dos verbos com mais de uma regência da nossa língua. Vejam, por exemplo, o verbo aspirar. Esse verbo pode ser transitivo direto se tiver o sentido de inspirar, e será transitivo indireto se tiver o sentido de desejar. Por exemplo, na frase nós aspiramos um ar muito poluído, o verbo aspirar está no sentido de inspirar, ou seja, é transitivo direto. Já na frase eu aspiro ao cargo de chefe, está no sentido de desejar, sendo, portanto, transitivo indireto. Agora o verbo assistir. Se ele tiver no sentido de dar assistência, ele pode ser transitivo direto. Mas mesmo se for nesse sentido, ele também pode ser transitivo indireto, exigindo a preposição a, sendo que isso também vai acontecer se o verbo tiver o sentido de pertencer ou ver. Então, por exemplo, na frase o médico assiste o paciente, poderia ser escrita o médico assiste ao paciente. O verbo também será transitivo indireto se tiver o sentido de pertencer, como na frase o direito de greve assiste ao trabalhador, ou no sentido de ver, como na frase os namorados assistem ao filme. Agora vamos estudar a regência dos verbos esquecer e lembrar. Esses verbos podem ser transitivos diretos se não forem pronominais, ou seja, se não vierem acompanhados de pronome oblíquo, ou transitivos indiretos exigindo a preposição de se forem pronominais. No primeiro caso, frases do tipo eu lembrei tudo que estudei, ou eu esqueci o livro. Essas mesmas frases poderiam ser escritas no segundo caso, eu me lembrei de tudo que estudei, ou eu me esqueci do livro. Uma frase do tipo eu esqueci do livro seria incorreta do ponto de vista da nossa gramática, porque tanto o verbo esquecer quanto o verbo lembrar só podem ser transitivos indiretos se forem pronominais.
Agora vamos estudar a regência do verbo implicar, que depende do sentido do verbo. Trata-se de um verbo que é transitivo direto se tiver no sentido de acarretar. Por outro lado, também pode ser transitivo indireto, exigindo a preposição com, quando estiver no sentido de demonstrar antipatia. Um exemplo do primeiro caso é a frase amor implica renúncia. Segundo caso, a frase o povo implicou com a decisão do presidente. Agora vamos estudar a regência dos verbos pagar e perdoar. Esses dois verbos podem tanto ser transitivos diretos, no caso de terem como objeto coisas em geral, como também podem ser transitivos indiretos, exigindo a preposição a, no caso de terem como objeto pessoas. Exemplo do primeiro caso é a frase João pagou a fatura do cartão. Ou então, Deus perdoa pecados. Exemplos do segundo caso são frases do tipo João pagou ao motorista. Ou Andréia perdoou ao namorado. Esses dois verbos podem ainda serem, ao mesmo tempo, transitivos diretos ou indiretos, como em frases do tipo João pagou o salário ao motorista. Ou Andréia perdoou o deslize ao namorado. Agora vamos estudar a regência do verbo proceder. Esse verbo será transitivo indireto, exigindo a preposição de quando tiver o sentido de originar-se. Ou pode ser também transitivo indireto, exigindo a preposição a quando tiver o sentido de realizar. Pode ainda ser intransitivo se tiver o sentido de ter fundamento. Como exemplo do primeiro caso, podemos ter a frase a guerra procedeu de uma estupidez. No segundo caso, a frase o cantor procedeu ao show. No terceiro caso, a frase essa informação não procede. Agora vamos estudar a regência do verbo visar. Trata-se de um verbo que pode ser transitivo direto se tiver o sentido de mirar ou dar visto, ou então transitivo indireto, exigindo a preposição a se tiver o sentido de ter em vista. Exemplo do primeiro caso, a frase o político visa o povo para elegê-lo. Do segundo caso, seria a frase o bom estudante visa a uma aprovação memorável. Agora vamos estudar a regência de alguns verbos que nós costumamos chamar de verbos traiçoeiros. Esses verbos apresentam diferença entre as regências na norma culta e na linguagem informal. Por exemplo, os verbos chegar, ir e vir. Esses verbos exigem a preposição a, embora na linguagem informal seja comum o uso da preposição em. Vejam essas frases. Na linguagem informal é muito comum o uso da preposição em, como em frases do tipo cheguei no dentista. Bem, para que essa frase estivesse correta, significaria dizer que eu cheguei montado no dentista. E mesmo nesse caso, aonde eu cheguei, se o meu destino era o consultório do dentista, o correto seria a frase que estamos destacando agora em vermelho. Agora vamos estudar a regência dos verbos estar, morar, residir e situar. Todos esses verbos exigem a preposição em, exceto o verbo estar, no caso de ter a função de verbo de ligação, como na frase ela está aborrecida. Se o verbo estiver indicando lugar, deve acontecer a mesma coisa que acontece com os outros três verbos, ou seja, exigir a preposição em. Agora vale a pena se colocar o verbo implicar entre esses verbos traiçoeiros. Como nós já dissemos nessa mesma videoaula, esse verbo é transitivo direto se tiver o sentido de acarretar. Então, do ponto de vista da gramática, o correto seria a frase amor implica renúncia.
Na linguagem informal é comum se dizer amor implica em renúncia, mas essa frase está incorreta do ponto de vista da regência verbal. Agora vamos estudar a regência do verbo obedecer, bem como de seu derivado, o verbo desobedecer. Trata-se de um verbo transitivo indireto que exige a preposição a, embora isso não aconteça com muita frequência na linguagem informal. Na norma padrão, o correto seria uma frase do tipo ele obedece ao pai, embora na linguagem informal seja comum o uso da frase incorreta do ponto de vista da gramática, ele obedece ao pai. Agora vamos estudar a regência do verbo preferir, que é, ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto, exigindo a preposição a, ou então pode ser transitivo direto. Podemos simplesmente dizer prefiro morango ou prefiro morango a mamão. Na linguagem informal, é comum o uso de frases incorretas do ponto de vista da gramática, como prefiro morango do que mamão. Bem, agora nós vamos comentar uma questão de concurso relativa ao assunto de regência verbal. Segue um quadro. Sesgran Rio 2008. Na passagem, você troca segurança por desafio, substituindo-se o verbo destacado pelo verbo preferir, seguindo o registro culto e formal da língua, teremos A. Você prefere mais segurança que desafio. B. Você prefere muito mais segurança a desafio. C. Você prefere mais segurança a desafio. D. Você prefere segurança do que desafio. E. Você prefere segurança a desafio. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Como vimos nessa aula, o verbo preferir pode ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto, exigindo a preposição a. Então, por aí, nós já eliminamos a alternativa D, já que essa alternativa usa a preposição D ao invés da preposição a. Agora, prestem atenção numa coisa. Na frase que nós estamos destacando em vermelho, que é a frase original, não aparece o advérbio mais. Então, nós não podemos acrescentar esse advérbio mais à frase resultante. Isso elimina as alternativas A, B e C. Convém lembrar que a alternativa B está incorreta por outro motivo também. O uso indivíduo da crase. Como nós já aprendemos em outra videoaula, não existe crase antes de palavra masculina. O único gabarito possível é a letra E. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.